Registrar, até para registrar a participação dos nossos internautas, o Ricardo Menezes, que é de Manaus, ele pergunta exatamente ao senador, sobre até o senhor já está respondendo, mas sobre a 319, né? Porque ele queria exatamente essa explicação. Qual o motivo de não haver a conclusão da 319? Que é Manaus, Porto Velho, né? A pergunta do nosso telespectador. Por que só se fala em rodovias e não se fala em hidrovias? Nós estamos falando de uma rodovia, nós já temos 2 rodovias federais lá no estado, e uma 317, que é lá no norte do estado, que é de chão batido. Nós temos a 174 que sai para a Venezuela, e a 319 tiraria o Amazonas e Manaus do isolamento. Criaria uma oportunidade de infraestrutura competitiva com o que se tem já com a navegação, com a hidrovia, que nós já utilizamos, né? Então, assim, a interiorização é fundamental e é isso que a gente precisa fazer. Nós vamos enfrentar algumas dificuldades aqui no Congresso, eu tenho ouvido isso dos corredores, nós vamos ter que nos juntar, nos unirmos, para a aprovação dessa prorrogação para a Zona Franca de Manaus. Ela é então, fundamental porque ela é um instrumento de preservação da nossa floresta. Tem a palavra, eu vou aproveitar e registrar mais uma participação do José Djamar Bezerra da Silva, ele é de São Paulo, e ele pede que os senhores expliquem melhor esse percentual de nacionalização da indústria do polo industrial na Zona Franca. Ele solicita ainda que sejam informados quais foram os benefícios na economia de Manaus com a inauguração da ponte sobre o Rio Negro, e a gente já entra também em outro assunto. Por gentileza, senador Eduardo Braga. Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer, apenas para dar um exemplo numérico, que em 2002 o PIB do estado do Amazonas era de 21 bilhões de reais. O PIB publicado, mais recente, é de 2007. Em 2007, o PIB do Amazonas tinha dobrado de 21 bilhões para 44 bilhões, mais do que o dobro. Isso graças à agregação de valor, ciência e tecnologia. Ainda há pouco você perguntou como se agrega valor aos produtos do polo industrial. Aquilo é uma linha de montagem? Claro que não. Nós temos produtos que já foram desenvolvidos desde o design até o produto final no polo industrial de Manaus. Só que nós precisamos competir, e aí há uma desigualdade enorme. Enquanto o Amazonas luta para formar mestres e doutores com enorme dificuldade, temos hoje a 3ª maior fundação proporcionalmente do país financiando isto. E eu tenho muito orgulho de ter dito e de dizer que criei isto quando relator da Constituição do Estado do Amazonas e depois implementei como governador. Isto ficou anos como letra morta da Constituição. Para cada mestre e doutor que é formado pelo Estado do Amazonas, São Paulo forma 20. Mesmo assim, nós já temos modelos de motocicleta 100% desenvolvidos no Amazonas. 100% desenvolvido, da prancheta ao produto final. Nós já temos tecnologia de eletrônica embarcada, inclusive na indústria automotiva, 100% desenvolvido na Zona Franca de Manaus. Posso dizer, inclusive, que alguns modelos de áudio e vídeo de automóveis foram desenvolvidos na Zona Franca. Só que existe uma biotecnologia que você levantou, que nós no Brasil estamos engatinhando. Nós somos G1 em biotecnologia e, no entanto, não temos investimentos. Ela falou do CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Desculpe, G1 significa o quê? Significa superpotência. Ah, sim, G1, grupo 1. Grupo 1 significa superpotência no mundo. Mas, vamos tentar encerrar um pouquinho o ciclo Zona Franca, que a gente já está no meio do segundo bloco. Eu apenas quero dizer que quando a senhora me fizer uma pergunta, eu vou perguntar à senhora quanto tempo eu tenho para responder. Não, senador, é complementando a sua pergunta. Até dentro do que você está falando. Eu só queria saber quanto tempo eu tenho para responder. Normalmente, o ideal é que cada um tivesse 2 minutos, senador. Né? Então eu vou passar a controlar os 2 minutos de cada um. Tá certo. Então, porque o Charles Soares, que é lá de Manaus, ele pergunta o que pode ser feito em relação, eu estava querendo aproveitar a deixa do senhor para essa pergunta do Charles, em relação ao desenvolvimento do Distrito 2 de Manaus e para manter de uma forma segura as empresas do polo de duas rodas. Não existe mais área disponível no Distrito 2. Todas as áreas disponíveis no Distrito 2 já foram ocupadas. O que existe disponibilidade no Distrito 2 é o que não há custo-benefício positivo. Ou seja, existem terrenos na topografia da nossa cidade, a nossa cidade ela é cheia de relevos. Então, o custo para você fazer a implantação de uma indústria em alguns terrenos, a terraplanagem desse terreno inviabiliza. Portanto, não há mais área disponível no Distrito 2. Voltando à pergunta anterior, que a senhora não me permitiu responder, sobre a importância da ponte
economia do estado do Amazonas, ela vai ser muito importante porque hoje o custo do metro quadrado na cidade de Manaus equivale ao custo do metro quadrado da Avenida Paulista de São Paulo. A Avenida Paulista de São Paulo é o epicentro do coração financeiro de 33% do PIB brasileiro. Manaus, como eu disse, representa menos de 2%, porque o Amazonas representa pouco mais de 2% do PIB brasileiro. E no Amazonas, nós não somos apenas o maior produtor de gás natural de continental. Nós somos também o maior produtor de petróleo, de óleo bruto continental do país. Mesmo assim, para industrializarmos a nossa refinaria, precisa ser modernizada. Nós produzimos hoje, no estado do Amazonas, óleo combustível de 4 gerações atrás, do ponto de vista tecnológico. Se forem colocar hoje em Manaus motores de transporte urbano, tá certo? De transporte urbano de tecnologia moderna, eles não funcionam porque o óleo diesel não é adaptado. Portanto, a ponte integra a região metropolitana de desenvolvimento nada mais, nada menos do que 1/3 do que nós tínhamos com a zona de Manaus, com a Zona Franca de Manaus. E com a região metropolitana como um todo, nós ampliamos isso para 2 eixos da hidrovia, que ainda há pouco o senhor também colocou no debate. Porque nós colocamos Itacoatiara dentro do modelo, que é o epicentro do Médio Amazonas, e colocamos Manacapuru dentro do modelo, que é o epicentro do Médio Solimões. Então, Médio Solimões e Médio Amazonas passam a ter em Manaus um ponto central de convergência a partir de 2 extremos do eixo do desenvolvimento no interior do estado. Bom, nós vamos então aproveitar e apresentar para os senhores uma pergunta que faz uma manauara sobre a questão da água, né? Já que todo mundo está falando da questão da água, o estado maior produtor, mas parece que a cidade tem problemas com água. Nós vamos ouvir um pouquinho aquela pergunta. Como a gente mora praticamente no Amazonas, como você vê, rodeado de água. A água do Amazonas praticamente não dá em todas as casas. E quando dá é uma semana sim, uma semana não. Então, uma coisa simples, a questão de infraestrutura, mas a questão de saneamento básico, água e esgoto na cidade de Manaus. Se me permite, não só na olha, cidade deixa eu de só Manaus. falar. Mas em todo o estado, eu só quero, para chegar Manaus. na água, vai me permitir que eu fale sobre um outro assunto que tem relação. O PNUD lançou um relatório agora a respeito do desenvolvimento humano no mundo. O Brasil, ele subiu uma posição somente. Mas ele teve muito destaque no relatório do PNUD como um todo, pelos programas desenvolvidos em relação ao combate à pobreza, à miséria extrema. E 3 cidades apenas foram destaques nesse relatório do PNUD. Brasília, porque alcançou, Curitiba, segundo o Manaus, relatório, alcançou Manaus. 98% de cobertura do saneamento básico. Curitiba, porque tem um transporte coletivo de qualidade, e a cidade de Manaus, porque garantiu uma moradia decente para, no mínimo, 15 mil famílias. E esse é um programa do qual não apenas o senador Eduardo, mas eu tenho certeza o senador Alfredo e eu, nós nos orgulhamos muito. É um programa maravilhoso. Não é? Que é um programa estabelecido no governo de Eduardo Braga, chamado Prosamin, Programa de Saneamento de Igarapés de Manaus. Trabalha o saneamento, a moradia decente e o urbanismo na cidade de Manaus. A água, é isso que ela falou, infelizmente, é a realidade. A água, ela foi privatizada, é bom que se diga, na cidade de Manaus, coisas assim que a gente não sabe explicar bem por que aconteceu. A única capital brasileira. A única capital foi privatizada e de lá para cá nós não tivemos investimento nenhum. O investimento começou, é bom que se diga, no período em que o presidente Lula era presidente do país, juntamente com o governador Eduardo Braga, que fizeram um acordo e nós está em fase de conclusão, já em fase de teste, eu acho, Isso é a tomada né, da pode água. ser Se o problema falado. da água é tão crônico, O segundo centro de captação. Desprivatizar? Me perdoe, se a senhora me permitir. Senador, Se a senhora me permitir. o senhor tem falado o tempo todo, mais Se a de 2 senhora me minutos. permitir. Se Com a senhora me certeza, permitir. senador. A senhora me E os permitindo. outros convidados também, Eduardo, eu permito. Você quer falar? Muito Pode obrigado, falar. muito obrigado, Alfredo. Deixa eu responder, porque isso é realmente um absurdo. Mas, no entanto, esse absurdo, graças a uma luta gigantesca que fizemos no estado do Amazonas, para poder apartar de um contrato que é imoral de privatização da água, a zona leste e a zona norte da cidade de Manaus, o governo do estado,
com recursos da Caixa Econômica Federal e recursos do Estado, investiu 350 milhões de reais numa nova tomada d'água, numa nova estação de tratamento de água e num novo sistema que vai resolver o problema da Zona Norte e da Zona Leste. Agora, pasmem os senhores, esta picaretagem da água na cidade de Manaus, a empresa concessionária chegou ao absurdo de dizer ao governo do Estado o seguinte: eu quero cobrar do governo do Estado para o governo do Estado poder fornecer água para quem não tem água. Ou seja, neste país, houve um determinado momento que este tipo de privatização produziu algo extremamente distorcido e injusto para a população mais humilde. E graças a este enfrentamento, o Amazonas está às vésperas de poder resolver o problema de água. Segundo, a nossa senadora colocou a questão do Prosamin. Mas isso vai levar algum tempo, né, Eduardo? Porque ainda tem a distribuição. Não, mas está pronta, a distribuição está pronta. Foi dentro todas as casas não, do, querido, do desculpa. Norte, Sul, desculpa, dentro do projeto PROAMA... A solução vai ser com a atual concessionária ou a concessão será desfeita não. e criado um organismo foi feito estadual? um trabalho paralelo. O Estado apartou da concessão numa luta jurídica contra o poder concedente, que é o município, apartou da concessão. Agora o Estado está diante de 3 opções. Ou o Estado distribui, se for o caso, até gratuitamente a água. Ou cria uma empresa para fazer a O distribuição. Estado cria uma empresa ou ressuscita a Cosama. Ou vende para ela. Ou vende para o poder concedente, que é o município, e o município, então, terceiriza com esta empresa. No entanto, isto está avançando. Eu gostaria apenas de voltar ao Prosamin, porque é algo que... Desculpe, Prosamin? Prosamin é o Programa de Saneamento dos Igarapés da cidade de Manaus, que é um programa... Já consumiste teus 2 minutos e os meus. Eu nem estou cortando. Eu estou deixando a É melhor, Vanessa, eu autorregulamentação. falar do Prosamin, que é um fica programa, até melhor para você. Eu só gostaria de fazer justiça pelo seguinte. O Prosamin é um programa que este país deveria conhecer. E que esta televisão pública, Senado da República, poderia proporcionar ao Brasil conhecimento de um programa extremamente interessante, que retirou de dentro da lama e de condições subhumanas de habitação. De esgoto, tá né, certo? De esgoto. Tirou de uma situação subhumana de Dentro do tempo que eu habitação, concedi, eu vou tá dar uma certo? explicação. Eu fui prefeito da cidade e convivi com isso. Ele foi prefeito também e conviveu. Esse projeto é maravilhoso. E as pessoas lá do Amazonas, quando vêm do interior, elas têm por hábito morarem à beira do rio. E os igarapés que entrecortam a cidade, são mais de 80 quilômetros de igarapés que entrecortam a cidade de Manaus, eles normalmente são habitados pelas pessoas que vêm do interior, elas fazem questão de construírem a palafita dentro do rio. Isso proliferou em Manaus, ficou uma coisa absurda, era impossível morar nesse lugar, nesses locais. E esse projeto, o Prosamin, que o Eduardo iniciou no governo dele, financiamento do Banco Mundial, me parece? Banco Interamericano. Banco Interamericano. Na realidade, isso é um projeto que se construiu... Há muito tempo, né? Se construiu uma maneira completamente diferente. Porque muita gente diz isso. As pessoas moram na beira do rio por contura. Não, mora ali porque não tinha para onde ir. Mas quando chegava o igarapé era limpo, Eduardo. Aí, Não tinha para onde daqui ir. A pouco, claro que eu vi isso. Desculpa, Alfredo. Eu vi isso. Alfredo, você chegou em Manaus, tá certo, junto comigo. Né? Mas Lá eu fui prefeito lá como você foi sim, também. Mas o que eu quero apenas dizer é o seguinte, quem morava, por exemplo, no Eu Igarapé morava da ali Cachoeirinha... porque gostava. Não, morava por necessidade. Claro que é por necessidade. Ali as pessoas Agora, morriam. pra eles, morriam. O que eu quis dizer, E não Eduardo, havia política pública do setor público para o que eu quis resgatar dizer aquilo. é que as pessoas iam para lá por causa do costume. Quando o igarapé ainda era limpo na origem. Depois aquilo ficava jogando lixo, doença e tal, e ficava impossível de se morar no local. Mas, em resumo, o projeto é bom, é bonito e o país precisa conhecer. Agora, nós estamos falando de nós Manaus, vamos pro mas a intervalo, verdade Armando, nós é vamos pro que intervalo agora. dos 62 municípios do Amazonas, apenas 11 têm esgoto.
Então, quer dizer, o problema não é... em Manaus é mais complicado, mas não, e esse o problema é geral do Estado. Eu posso falar disso. Senador, esse eu vou pedir ao senhor que é um projeto responda no próximo bonito, bloco, porque interessante, realmente nós temos não. de fazer o intervalo. Eu queria pedir ao Armando para fazer a pergunta, ele já fez. O senhor, eu peço ao senhor para responder no próximo bloco, e tem uma pergunta para o senhor também sobre a questão das águas. Nós vamos a um novo intervalo. O debate está bom, mas a gente tem que interromper de vez em quando. No próximo bloco, mais perguntas enviadas pelos cidadãos ao longo do programa. Você ainda pode participar. O próximo será o último bloco, mas mande suas perguntas pelo telefone da Alô Senado, 0800 61 2211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. A gente volta já com o debate quente.